Olá, sejam bem-vindos. Somos Eleni e Sérgio. No vídeo anterior, viajamos juntos pela Finlândia, a casa do Santa Claus, das renas, um país de natureza maravilhosa e um paraíso para acampar. De Helsinki, a capital, nós cruzamos o Golfo Finlandês para começar a viajar agora pelos países bálticos. Estônia, Tallinn. São 00:20. Será que nós vamos ter que mostrar o passaporte de novo? Não precisamos mostrar nada, agora a gente tem que encontrar o lugar que nós vamos dormir. Apesar de chegarmos super tarde num lugar totalmente desconhecido, quem viaja de Defender tem amigos em toda parte. E aqui não poderia ser diferente. Tá filmando. Esse é o Christian, que deixou tudo acertado para a gente dormir na oficina do amigo dele, praticamente ao lado do porto. E logo cedo estava lá disposto a ajudar em qualquer coisa que precisássemos. Ainda cruzou o Tallinn todinha para levar a gente comer um lanchão delicioso que só quem conhece a cidade sabe. I can tell you, we can even read this. It's a menu. Huh? It's a menu. No, I know, but... Let's see. Those big ones. Oh, really? Oh my, big one. This is small one. Olha. Deixa eu ver. Não, agora é eu. Now, big one. Holy shit. Holy, this is very heavy. Very good. I told you have to be hungry from here. Well, yeah, always. Not just to come and have a snack or anything. Man, look at that. Pensa numa coisa boa e gigante. Essa parada na oficina foi estratégica. Outra coisa que o Christian ajeitou pra gente. O Sérgio tinha que trocar a bomba de vácuo e pôde fazer ele mesmo ali na frente da oficina. Caso desse algum problema ou se ele precisasse de alguma ferramenta, tinha um suporte do mecânico. Mas no fim, deu tudo certinho. E enquanto o Sérgio trabalhava, eu fui dar meu primeiro rolezinho no Mercado Central. Meu passeio favorito quando entramos num país novo. E diferente da Escandinávia, o mercado era maravilhoso e tinha preços razoáveis. Eu me acabei nas frutas, verduras e nos peixes defumados. Mas a minha delícia favorita, que eu sinto o gosto dele até hoje, era o cogumelo chanterelle. Acompanhando um salmão defumado... Os países bálticos não são mega turísticos e esse já é um bom motivo para ficar fascinado por Tallinn. Tínhamos anotado os lugares para ver, mas era tudo tão bonito que no momento deixamos a lista para lá e fomos só caminhando. A cidade murada é dividida em parte alta e baixa, e dos mirantes da parte alta, os telhados vermelhos coloram todo o centro histórico, que é muito bem preservado. Daí também dá para ter noção do tamanho da cidade e se localizar. A Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky, apesar de linda, lembra o período que a Estônia teve seu território ocupado pela Rússia e posteriormente incorporada à União Soviética. Com razão, não agrada os estonianos, mas dificilmente passa despercebida para quem visita Tallinn. Caminhar até a parte baixa da cidade para chegar no centro histórico é uma verdadeira viagem no tempo. A Praça da Prefeitura é o miolo da parte antiga. E não são só os edifícios que são lindos, não. Pensa numa gente bonita. A Estônia é o país com mais top models per capita no mundo. É só sentar nos cafés em volta da praça e ficar olhando o povo desfilar. E essa é uma das portas de entrada para uma original experiência medieval em Tallinn. Um dos restaurantes mais famosos da cidade, muito turístico, mas super legal. Com damas do castelo, atendentes com trajes típicos, música e receitas de mais de 700 anos atrás. Também no centro histórico está uma das farmácias mais antigas da Europa em funcionamento e o estabelecimento comercial mais antigo de Tallinn.
A sala que funciona um pequeno museu é muito interessante. Nessa farmácia foi inventado um preparo antianêmico que fez a fama da farmácia crescer. E os medicamentos bizarros usados na época medieval iam desde suco de múmia, passando por cocô seco de cachorro, até pó de chifre de unicórnio. Mesmo quem não estava doente, ficava, né? Tallinn é moderna, mas com esse pedacinho que faz a gente voltar no tempo. Parece que aí a vida passa até mais devagar. A Estônia é o país mais conectado do mundo. Tem internet mega rápida, grátis em toda parte e quase tudo funciona digitalmente. Falando em conexões, sempre tem amigos que nos conectam com novos amigos. Gente boa nesse mundo é o que não falta. A família Estônia só cresce. Já estamos nós aqui. Olha o nosso amigo lá, o Enoque. Chamou a gente para vir na casa dele, a gente não tinha nem ideia que era isso aqui, mas olha esse lugar que maravilha, né? E ontem tomamos sauna, demos muita risada, fizemos churrasco. Hoje de manhã acordamos com ele trazendo café e pãozinho na bandeja. Olha, demais, né? Pensa num cara gente boa, velho. Nós fomos apresentados para o Enoque pelo Chris Ratai, outro viajante dos bons que ainda não conhecíamos pessoalmente, mas passamos só para dar um oi, porque tínhamos outro compromisso. E agora nós vamos amanhã visitar um outro amigo, que é ele é o presidente do grupo de Land Rover aqui da Estônia. Ele tem uma casa de verão lá em cima, né, na costa. E sei lá, acho que fica o fim de semana com ele, não sei. O difícil é ir embora, porque o povo trata a gente tão bem, você vê que nem ele aqui, ele é viajante, né? E ele não está viajando, então ele quer estar perto de quem está viajando. E é legal demais. E é engraçado, ele estava falando ontem que ele não tem Land Rover, ele tem a Land Cruiser. E ele falou, na Estônia tem 6 Land Cruisers, igual a dele, que é a Trophy, né? Tem 6 e eu tenho 4, então a gente ficou brincando com ele, né? Vai montar um clube, vai ser você e os vizinhos. Tá cortando a grama lá, tudo feliz. Então vamos agora pra praia, pra ver o nosso outro amigo e depois a gente volta pra cá de novo. E aí a gente começa a descer. Daí fomos encontrar o Christian de novo, porque não poderíamos ir embora sem conhecer a esposa dele. A casa de veraneio do Christian, além de linda, está num lugar que conta muito da Estônia e dos países bálticos. And then we coming here. Here was Soviet military navy computing center. Nessa parte do mundo, que era totalmente desconhecida para nós, passear com ele foi uma aula de história e geografia. You are now entered to the Soviet military area, Soviet military base for radar base. And this was the radar base. yes, you entered just. This was building for officers. In the beginning of 1991, they started to build it, and when the Soviet Union collapsed, they never finished it. Okay. That's for in the middle of the forest, in the middle where you have that kind of looks very different, ugly Soviet building. Estávamos a 160 quilômetros da fronteira da Rússia e com as explicações do Christian pudemos entender que as coisas não foram nada fáceis por aqui. A Estônia foi ocupada pela Alemanha e pela Rússia várias vezes. Junto com outros países foi incorporada à força e ilegalmente à União Soviética. Um período de atrocidades, massacres, fome e das operações de combate mais letais da história. A Estônia foi o primeiro dos países bálticos que reconquistou sua independência. Em agosto de 1991, voltou a ser uma república livre. Foi um excelente passeio, finalizado com um delicioso jantar na casa deles. Nós estamos nos despedindo do Christian e da Kate. Que gostoso ter vindo aqui.
Nós vamos voltar lá para a casa do Enoque agora, mas antes nós vamos conhecer um pouco dessa área aqui que é muito bonita. A Estônia é metade coberta por florestas. Do início de julho até o final de outubro é uma janela especial no clima e elas estão cheias de vida e sabores. Forrageamento é a prática de buscar recursos alimentares na natureza e o estoniano adora isso. Com um cheiro inconfundível de cogumelos no ar, ver os carros parados na beira da estrada e as pessoas caminhando com suas cestas entre as árvores é uma cena comum. O costume de colher cogumelos, nozes e berries faz parte da culinária tradicional da Estônia. E jantares com sabor de natureza não estão somente nas casas. Na época da colheita, os restaurantes oferecem pratos com esses ingredientes locais, frescos e deliciosos. Fala, se eu mereço, num lugar tão lindo desse, encontrar um bicho aí perdido na floresta. Fala pra eu vir andando. Bora pra casa do Enoque que ele tá esperando a gente. De volta, aproveitamos tudo que o Enoque tão gentilmente nos ofereceu. Quem já esteve pelo mundo sabe exatamente o que outro viajante precisa. Foi uma parada excelente para colocar a casa em ordem e principalmente para fazer um grande amigo. Olha que bonitinho. Que capricho. Ele foi cortar saladinha pra gente, tá fazendo churrasco. Wine, shashlik, how do you say? Shashlik. Shashlik. Shashlik é isso aqui, ó. How do you open this, man? Jesus, man, this smells so... Um cara simples, generoso, cozinheiro de mão cheia, pessoa do bem, que todo mundo quer ter por perto. No, we need to wait for you. No, you go first. No, you are first. You are the boss here. Our teacher. You are the teacher. And you are on camera now. Oops. There you go. Nós passamos dias super legais juntos, assunto não faltou. E de quebra o Enoque ainda tinha as melhores e mais engraçadas histórias de viagem. Com certeza essa não foi nossa última vez juntos. Ficaram muitas conversas pendentes. Ainda mais depois dessa rabada que ele fez pra gente, vamos ter que dar um jeito de novos encontros acontecerem. Esse é rabo. Oh, man, really? Rabada. Isso é rabo. Tail? Yeah. What is it, Sérgio? Oh. It's the best part in the best. beef. Yeah. We do this a lot in Brazil. Yeah. We do. Yeah. We do. Tudo bem que ele tem um defeito, ele é o cara das Land Cruisers e não das Defenders, mas mesmo assim, segue sendo gente muito boa. No nosso caminho estava Pärnu, um destino popular para férias de verão com uma extensa faixa de areia, resorts, spas e um enorme calçadão onde as pessoas aproveitam a praia nos poucos meses de calor da Estônia. Mas o grande charme da cidade está num passeio pelas ruas caminhando bem devagarinho, colocando atenção em cada uma das românticas construções de madeira que coloram todo o centro antigo.
Nós paramos nessa cidade só para ir no supermercado e, sem muitas expectativas, saímos para caminhar. Quando nos demos conta, havíamos passado a tarde todinha circulando pelas ruas. Impossível não se encantar. A cidade parecia feita daqueles bloquinhos de madeira que nós brincávamos quando éramos crianças. E para fechar o dia, esse acampamento mágico e memorável. Que lugar delicioso! A maioria dos lugares aqui tem esse espaço para fazer fogo, eles deixam até a madeira. Vou cuidar do nosso jantar e aproveitar essa vista aí, ó, esse pôr do sol lindo. O que você está fazendo? Estou fritando a cebola que sobrou do chachilique. Então, mas explica o que é o chachilique. Chachilique é o espeto. Mostra lá o espeto de porco. Um espeto de porco com cebola, pimenta e sal. Esse daqui é o lugar que a gente vai acampar. É um parque nacional. Belo pôr do sol. E o chachilique, que é pescoço de porco, eles falam, temperado com pimenta, cebola, sal, come com tomatinho, uma bela cerveja alemã. Nós ganhamos do nosso amigo. Nosso amigo Enoque. Ficamos lá na casa dele e ele, tadinho, deu até a carne pra gente levar embora. O Sérgio gostou tanto do espeto, fez até o workshop ensinando a gente a fazer o espetinho. Mas fica bom demais, cara, é uma delícia isso. Simples Olha, de tudo e bom. e olha o lugar. Bonito aqui embaixo. Infelizmente, o nosso tempo na Europa estava se esgotando. E ainda tínhamos alguns países para cruzar antes de sair. A vontade era de conhecer mais da Estônia, porque realmente nós gostamos muito. Aqui fechamos nossa passagem por um país lindo e super tranquilo para viajar, que pouquíssimo tempo depois de recuperar sua liberdade, se transformou num país próspero e desenvolvido. Isso graças à força da sua gente, que não é linda só de cara não, mas sim de alma e coração. Agora vamos entrar no nosso segundo país báltico, vamos para a Letônia, em letão, Látvia, tudo novo de novo. Outro país com muita história e lugares incríveis para conhecer. Obrigado por nos acompanhar. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!